Obrigada e desculpa. Pronto, voltando ao início. Portanto, vou falar um bocadinho dos sistemas geodésicos de referência, principalmente de Portugal. Os breves conceitos de geodesia, nos sistemas geodésicos de referência, depois os portugueses, passando para a transformação de coordenadas e a apresentação da nova versão do Web Transcode. A geodesia é, como vocês sabem, a definição das Nações Unidas, é a ciência que estuda a forma e dimensões da Terra, incluindo o seu campo gravítico e as variações ao longo do tempo. A geodesia utiliza as técnicas de medição terrestres e espaciais para determinar os referenciais geodésicos nos quais assentam todas as medidas e representações do nosso planeta. As próprias Nações Unidas têm dado muito enfoque desculpem, deixem-me só tirar daqui a janela. Está muito enfoque muito enfoque na área da geodesia, criando até um subcomitê. Além disso, foi criado um centro geodésico de excelência que se localiza em Bona para a globalização e a disseminação do que é a geodesia e da sua importância, quer a nível social, ambiental e económico. A geodesia tem impactos em todos estes setores. Cada vez mais vemos o interesse na agricultura de precisão, no controle do ambiente, com a subida do nível médio do mar, os impactos que isso tem, a nível económico também, na parte social, da navegação, quer seja nos telemóveis, através de navegação marítima, aérea, tudo afeta. Portanto, é importante salientar que o valor da geodesia, desculpem, nos objetivos para determinar o campo gravítico da Terra, definir os sistemas de referência, que é o que nos traz aqui, apoiar estudos na área da geodinâmica, da navegação e posicionamento, na área da cartografia do cadastro, vemos aqui um extrato da carta cadastral, da DGT, apoiar o ordenamento do território, a construção na área nos edifícios, vias de comunicação, infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, a parte dos esgotos, saneamento, tudo isso afeta, é necessário estudos de geodesia, medições, apoio em todos os projetos onde seja necessário georreferenciar com precisão a informação. E não esquecer, muito importante, a monitorização dos fenómenos naturais, quer seja através dos maregas, conseguem medir a subida do nível médio das águas do mar, quer seja a medição de efeitos sismológicos, como o nível médio, como os tsunamis e o controle do mar. O Sistema Geodésico de Referência, como vocês sabem, a DGT é a entidade responsável pela gestão, a manutenção e desenvolvimento da infraestrutura geodésica nacional e pelo estabelecimento dos sistemas geodésicos de referência oficiais. Podemos entender um sistema geodésico de referência como conjunto de parâmetros que permite posicionar univocamente um objeto sobre a superfície da Terra. E é essencial para a realização de medições precisas e para a representação dos dados geoespaciais, garantindo a interoperabilidade entre dados provenientes de diferentes fontes. Como exemplo, podemos ter os levantamentos topográficos e cadastrais. Todos os sistemas de informação geográfica precisam de uma base georreferenciada. Nos mapas, ortofotomapas, para as grandes obras de engenharia. Podemos ver aqui um bocadinho, um extrato aqui da Marina de Cascais, com o nosso marégrafo novo digital, o antigo, as estações de referência, marcas de nivelamento, vértices geodésicos são tão importantes para a ligação e a georreferenciação. Falando do que é um sistema geodésico de referência propriamente dito, falando um bocadinho dos sistemas geodésicos de referência, entendendo como global, em que a origem é próximo do centro de massas da Terra, estamos a falar de um referencial ortogonal, cujo eixo OZ vai na direção do Polo Norte, no eixo de rotação da Terra, e o eixo XY faz um ortogonal. Portanto, é um sistema de eixos tri-ortogonal que pode representar toda a superfície da Terra. Todo este sistema vai
ter escolhido um elipsoide geodésico, cujo centro vai coincidir com a origem O do sistema e o eixo menor, o eixo OZ, na direção do eixo de rotação da Terra. Tem achatamento, é definido matematicamente o achatamento e as dimensões que melhor representam a forma da Terra. Semieixo maior A, semieixo menor B e o achatamento F. Falando agora um bocadinho do que é estas superfícies, portanto temos o geoide, como vocês sabem, temos a superfície terrestre onde é feita todas as observações e medições, mas como é uma superfície muito irregular, fomos procurando superfícies que melhor representem a superfície da Terra. Começamos pelo geoide, uma superfície equipotencial do campo gravítico da Terra, que melhor se ajusta ao nível médio das águas de mar. Seria o ideal para nós trabalharmos. Mas, como é ainda muito complexa, então escolhemos uma superfície matemática, o elipsoide, que melhor representa a forma aproximada da Terra. Esta superfície já permite desenvolver cálculos e, ao longo dos tempos, temos desenvolvido também calculado melhor o elipsoide. Temos mais conhecimento, temos um maior número de observações geodésicas, conseguimos determinar melhores elipsoides, que melhor se adaptam ao geoide e à superfície terrestre. Tenho aqui nesta tabela alguns mais utilizados em Portugal. Como muitos de vocês sabem, começámos a utilizar o Bessel, 1841, com a cartografia Bessel-Bonn, a projeção de Bonn. A cartografia 50.000 começou com esse sistema de referência, era uma projeção equivalente. Depois não fomos melhorando tanto a qualidade do elipsoide como da projeção que melhor se adaptava a Portugal. Passamos para o International, o Weyford, 1924, e já diferente a nível do semieixo maior e do achatamento, portanto, mais rigoroso, mais próximo da forma da Terra, e passamos para os atuais, o GRS-80 e o WGS-84. O WGS-84 utilizado como referencial do GPS, do Global Positioning System e do Google. Muitos de vocês utilizam para ir buscar coordenadas ao Google Earth e ao Google e trazem as coordenadas da WGS-84. O GRS-80 é utilizado com o ETRS-89 e é um sistema já considerado global. Como podem ver, o semieixo maior é igual nos dois elipsoides, diferindo apenas no achatamento. Aqui já na quinta, sexta casa decimal. Portanto, são muito próximos estes dois elipsoides. Mas, como ainda é muito difícil calcular e fazer cálculos e definir vários parâmetros no elipsoide, então há que planificar então, a superfície que queremos representar. Uma projeção cartográfica é uma forma de conversão das coordenadas geográficas medidas e observadas no elipsoide, passando para coordenadas retangulares. Quase Portugal sempre usamos o MUP, distância meridiana, distância perpendicular. Ou seja, vamos, através de uma projeção cartográfica, de formas matemáticas, transformar o elipsoide num plano. Em Portugal sempre se utilizou muito a Gauss-Kruger ou transversa de Mercator, que é uma projeção conforme, mantém os ângulos e projeta um elipsoide num cilindro transverso de secção elíptica. É muito adequado a países como o nosso, tem uma forma mais ou menos retangular, porque ao longo do meridiano não há deformação, portanto a deformação vai indo para a fronteira com Espanha ou a fronteira do mar marítima. Para as ilhas é na mesma transversa Mercator, mas utilizamos uma Universal, portanto é dividida em gomos, tem uns fusos que se adapta bem às nossas ilhas. Portanto, estamos a falar de três coordenadas diferentes, as tridimensionais ou geocêntricas, x, y, z, ninguém gosta de trabalhar com elas, apenas a geodesia, quando tem que ser. Temos o sistema de eixos, com a origem perto do centro de massas da Terra, o sistema OZ na direção do eixo de rotação da Terra, o Polo Norte, e o XY que faz um trio ortogonal. O ponto P vai ter de coordenadas x, y, z, vai definindo no elipsoide a latitude
e a longitude e a altitude elipsoidal, que ainda não falei dela, mas é a altitude referida ao elipsoide que seja escolhido, seja o Dayford, seja o GRS 80 ou o WGS 84. Com a projeção, vamos ter então coordenadas planimétricas retangulares, o MUP, normalizado para Portugal, ou por vezes na matemática o XY, ou o Northing Easting, que utilizamos para as ilhas, para as regiões autónomas. Voltando aqui agora aos nossos sistemas de referência, chamar locais, entre aspas, porque são definidos para o país ou para o grupo central dos Açores ou para o grupo oriental, portanto, vão se adaptar ao, ao pequeno território que queremos representar. No caso, não vou falar da Besselbond já referi, vou apenas passar a falar da Datum Lisboa e da Datum 73, porque é essas transformações que o Web Transcord vai permitir. Os sistemas de referências considerados locais são definidos e ajustados localmente para representarem um país ou uma região. É escolhido um elipsoide, é feita a observação da astronomia num determinado ponto, determinada a latitude e a longitude astronómica, que é o ponto de origem do datum, e depois é determinado azimutos astronómicos para orientação e as coordenadas são disseminadas através de uma triangulação geodésica e uma medição de bases para fixar a escala da rede. Temos aqui uma carta de triangulação de 1876 com a rede de primeira ordem e as várias observações feitas nessa altura. É só um apontamento histórico. No caso da Atom Lisboa, o ponto fundamental, o ponto de origem, foi o Observatório do Castelo de São Jorge, onde é feita a astronomia. No Datum 73 tentou-se ir para um ponto mais central no território, escolheu-se o Melrissa, o TF4, Triangulação Fundamental, o pilar número 4, é onde é determinada a origem do datum, onde é feita a observação astronómica. As observações do datum de Lisboa datam de 1863 a anos 30 por metros clássicos. As duas utilizam o elipsoide internacional de Eiffert. As duas são definidas com o sistema de coordenadas, a projeção de Gauss-Kruger ou transversa de Mercator, tendo a origem das coordenadas retangulares o mesmo ponto, o ponto central. A diferença é na falsa origem das coordenadas retangulares, que para o datum Lisboa é 00. No caso do datum 73, só uma nota, as observações datam da década de 60, portanto é um datum mais recente e mais homogéneo porque o próprio ajustamento foi feito em bloco. Já tínhamos calculadoras, já se conseguia processar a de primeira ordem toda em bloco e depois vários blocos unindo a segunda e a terceira ordem. O Datum 73, que o meu estava a referir, tem uma falsa origem para se aproximar do Datum Lisboa. Foi definido assim na altura. Para as ilhas, foi definido consoante o grupo de ilhas, o Oriental, São Miguel e Santa Maria, a Graciosa, o Datum Base Sudoeste, Graciosa, que ocupa o grupo central, portanto, Terceira Graciosa, Pico, São Jorge e Faial, e o Datum Observatório das Flores no grupo ocidental. Para a Madeira foi o Base Sudoeste de Porto Santo, que é utilizado no Porto Santo e na Ilha da Madeira. O elipsoide associado é sempre o mesmo, International 1924, e o ponto fundamental, ponto de origem, como eu já referi, depende do ponto onde foram feitas as observações astronómicas. Em São Miguel foi no vértice São Brás, para o grupo central na Ilha Graciosa, base sudoeste da Ilha Graciosa, e no Observatório das Flores para o grupo ocidental. Em Porto Santo foram feitas observações astronómicas da década de 30. A diferença na definição destes sistemas de referência é que as últimas coordenadas para
Os vértices geodésicos foram obtidas por observações clássicas e já por observações espaciais. Observações foram realizadas entre 94 a 95, a 98 e Porto Santo já mais tarde, em 2004, e As Flores e Corvo em 2006. Portanto, houve um ajustamento da rede das várias ilhas em que se integraram observações espaciais, GPS, juntamente com observações clássicas. Foi um ajustamento conjunto. Falando agora só um bocadinho de sistemas de referência globais, são um desenvolvimento através do desenvolvimento das técnicas geodésicas espaciais, através de VLBI, Very Long Baseline Interferometry, desculpem, o Satellite Laser Ranging e o GNSS. Podemos ver nesta figura várias estações GNSS que contribuem para a definição dos referenciais globais. Existe uma exigência de maior rigor por parte da comunidade científica e por parte dos utilizadores ao utilizar os sistemas de posicionamento por satélite. Tudo isto consegue determinar referenciais globais, portanto, referidos ao centro de massas da Terra, precisos e que se permitem também uma definição ao longo de várias áreas, quer seja a nível europeu, quer seja o SIRGAS na América do Sul. Portanto, conseguem que vários países utilizem o mesmo sistema de referência, obtendo referenciais mais precisos. Sendo assim, Portugal também aderiu ao referencial europeu. A EUREF é uma submissão da Associação Internacional de Geodesia para a Europa e que, nas suas resoluções de 1990, recomenda a utilização do ETRS 89 para toda a Europa. O ETRS 89 é um sistema de referência europeu, está definido na placa euroasiática, placa europeia, na parte estável, e é utilizada atualmente por todos os países, tendo algumas realizações diferentes. No caso de Portugal, teve como base dois pontos observados em 89, Póldera e Caramulo, e que depois foi adensado através do Ibéria 95, observação que decorreu em Portugal e Espanha para a ligação à rede europeia. A partir daí, observou-se a primeira ordem com GNSS, na altura com GPS, e depois a segunda e a terceira ordem, conseguindo uma realização de cerca de 1120 vértices geodésicos para a representação da rede geodésica no país. O elipsoide GR70, que eu apresentei há bocadinho, e a projeção cartográfica associada foi escolhida à transversa de Mercator, pelas razões que eu já referi, sendo o ponto central de projeção este ponto, 3940, 573 norte e 875919 oeste. Sendo a falsa origem das coordenadas retangulares 00 e o fator de escala no meridiano central 1. É o tal meridiano onde não há, ao longo do meridiano, a deformação é quase nula. Para as ilhas, utilizamos, como eles já não estão na placa europeia, portanto, uns na placa africana, na placa americana e na ligação entre as placas todas, não podemos aplicar um referencial europeu, ETRS 89, para as regiões autónomas. Escolheu-se então o ITRF 93 para a época 1994, que foi a altura em que houve uma campanha liderada pela Universidade do Porto, a doutora Luísa Bastos, que envolveu a observação de um ponto, pelo menos, em todas as ilhas. É a designada campanha Tango e que permitiu então definir um referencial global para os Açores e para a Madeira. O elipsoide é o mesmo, o GRS80, temos coordenadas de mais de 440 vértices geodésicos. A projeção cartográfica, tal como para os datum locais, foi utilizada a Universal Transversa Mercator, sendo a latitude a origem das coordenadas retangulares 0 graus, a longitude dependendo do fuso em que, porque a UTM é dividida em fusos, ou todo o globo
tem fusos de 6 graus. O grupo ocidental dos Açores fica no fuso 25, o oriental e central dos Açores no 26 e a Madeira, com 15 graus a oeste, no fuso 28. A falsa origem das coordenadas, o normal para o UTM, tem uma falsa origem de 500 mil metros em Easting. O Norting mantém-se o zero. Falando um bocadinho da átomo vertical, que ainda não falámos, portanto, como vocês sabem, é o nível convencional relativamente ao qual são medidas as altitudes. Para Portugal, nós utilizamos as altitudes ortométricas, o H grande, que são referidas ao geoide. Mas, com a utilização do posicionamento com recurso ao GNSS, o que nós escolhemos com os setores são altitudes elipsoides, tais referidas ao WGS 84 ou GRS 80, considerando que é o mesmo elipsoide. Portanto, nós precisamos que haja uma mudança das altitudes elipsoidais para as ortométricas para representar na superfície da Terra. Como podem ver nesta figura, é simplesmente uma conta de somar. A altitude elipsoidal é função da altitude ortométrica mais a ondulação do geoide. E vice-versa. Se eu tiver as duas altitudes, termina a ondulação do geoide. O professor João Catalão, através de dados gravimétricos de Portugal, Espanha e das ilhas, conseguiu calcular o modelo de geoide oficial. Está disponível na nossa página. Só de referir que o datum para Portugal continental é o datum de Cascais, Elmas 38, referido ao nível desde a colocação do Marégrafo de Cascais em 1882 até 1980, 1938. Todas as observações realizadas no Marégrafo durante esse período permitiu definir o datum de Cascais. Nas várias ilhas, eu vou só ligar aqui, podem ir ao site da DGT, dgterritório.gov.pt, Geodesia, Sistemas de Referência, e temos os verticais. Portanto, o continente, Cascais 1938, e temos o grupo de ilhas da região autónoma dos Açores, para oriental, central, ocidental. Cada ilha tem um marégrafo ou uma escala de marés que define o datum altimétrico para cada grupo de ilhas, também para a Madeira, o Cais da Pontinha, no Funchal, ou o Cais da Vila para Porto Santo. Fica a referência, se quiserem consultar, está disponível também um modelo de geoide. Está disponível para Portugal continental, o geoide PT008, tem aqui a explicação, tem aqui o fecheiro em formato ASCII que podem fazer o download, dos Açores também. A Madeira, estamos a aguardar que seja definido. Voltando aqui, falando mais um bocadinho, falando apenas de uma sigla que muitos de vocês usam, é utilizado pela comunidade SIG, o EPSG. O EPSG é um grupo ligado aos petróleos, o European Petroleum Surveying Group, que começou a dar códigos EPSG, aos sistemas de referência. Este grupo mantém uma base de dados dos sistemas de referência e parâmetros de transformação mundial e são códigos que são aceitos e utilizados pela comunidade SIG, tanto pelo QGIS, ArcGIS, Geomedia, que já não é Geomedia, e utilizamos para a definição, quer seja do referencial, este deve ser dos mais conhecidos, tem o código 3763, PTTM 06 ETRS 89, mas tem também o ETRS 89 Geográficas 3D, o Datum Lisboa, tem aqui alguns exemplos, mas está tudo disponível no site da DGT, nos dados abertos, aqui os códigos EPSG, e agradeço se repararem que falta mais algum código, mais alguma informação. Portanto, temos os globais, os locais, datam 73, Lisboa, modelo de geoide, os sistemas globais para os Açores, os sistemas locais, os verticais,
para a Madeira, para os Açores. Caso haja alguma coisa a corrigir que vocês detectem, agradeço que nos enviem essa informação por e-mail. Há sempre coisas a melhorar e a corrigir, como é óbvio. Isto só para referir que é muito utilizado nos códigos SIG e passamos à parte importante, a transformação de coordenadas. Eu vou falar apenas só de dois métodos. Bursa-Wolf, porque é o que está definido no Web Transcord, no novo Web Transcord. Bursa-Wolf permite passar de um sistema coordenadas tridimensionais ou geocêntricas x, y, z para o sistema 2, x2, y2, z2. E depois temos as grelhas NTV2, que vai permitir a transformação de latitude e longitude no sistema 1 para latitude e longitude no sistema 2. Além disso, temos também implementado o modelo de geoide, que vai permitir a passagem de altitudes elipsoidais para ortométricas e vice-versa. O Web Transcord tem como base estes dois métodos de transformação. O Bursa-Wolf, que permite umas transformações rápidas e simples entre data, precisamos de menos dados, ou seja, precisamos apenas entre 9 a 10 pontos para terminar as equações, aplica-se bem em regiões pequenas e médias e é facilmente implementável em software SIG e cálculo geodésico. As grelhas de National Transformation, a versão 2, NTV2, é um formato standard de grelhas binárias, diferenças para transformação de coordenadas planimétricas entre os dois sistemas de referência. As grelhas foram criadas com são criadas com base em coordenadas de pontos conhecidos nos dois sistemas de referência. Para o Bursa-Wolf também precisamos ter coordenadas nos dois sistemas de referência. Transformação de Bursa-Wolf consiste numa rotação, uma translação e uma mudança de escala. Portanto, aplicado uma rotação, uma mudança de escala e depois o vetor de translação. Portanto, precisamos de determinar 7 parâmetros: 3 rotações, 3 translações, um fator de escala, que vão ser determinados através de pontos no terreno, com coordenadas conhecidas nos dois sistemas. Portanto, a partir de 6, 7 pontos, nós já conseguimos calcular a matriz de rotação, translação e fator de escala para o Bursa-Wolf. No caso das grelhas, é utilizado para fazer a transformação de coordenadas entre os dois sistemas geodésicos e é utilizado na área, é um controle envolvente da área de trabalho. São determinados por interpolação, modelando as deformações, no caso da rede geodésica nacional, para Portugal continental, no sistema de partida. Obtém-se precisões normalmente superiores às outras transformações. O Web Transcord, a nova versão no continente, vai utilizar o Bursa-Wolf. Os parâmetros foram calculados com base em 119 vértices geodésicos da primeira ordem, são parâmetros calculados pela Geodesia da Direção-Geral do Território e utilizaram-se 833 vértices de segunda ordem para o controle. As grelhas foram utilizadas com 1129 vértices da Rede Geodésica Nacional, observados com GPS. Através de uma interpolação matemática, método Kriging, geraram-se as grelhas de diferenças. Datam 73 para ETRS 89 e datam Lisboa para ETRS 89, com um espaçamento de 1 minuto.2. Nas regiões autónomas apenas é disponibilizado o modelo de Bursa-Wolf. Não temos pontos suficientes para a terminação de grelhas e estão muito afastados. Podemos ir ao site da DGT, novamente, para o Bursa-Wolf da Ilha da Madeira e de Porto Santo, com o erro das transformações. Temos também para, desculpa, a região autónoma dos Açores. Parâmetros de Bursa-Wolf, o erro médio quadrático associado aos parâmetros. Voltando à apresentação, não falta muito, portanto não se preocupem. Estamos já na fase final e passamos ao exemplo do Web Transcord. Só a comparação da planimetria entre o Bursa-Wolf e as grelhas, parâmetros
para o continente. Como podem ver, tanto o máximo como o mínimo, as grelhas, estamos a falar da Datum 73 para o PTTM06 e TRS89, as grelhas comportam-se melhor, o erro médio quadrático é muito superior ao do Bursa Wolf. Para o Datum Lisboa, o erro é superior nos dois casos, mas mesmo nesse caso, as grelhas têm um erro médio quadrático superior ao do Bursa Wolf. Para só a transformação de Bursa-Wolf, tendo determinando o máximo absoluto para a Madeira, Açores, Oriental, Central e Ocidental. Falando apenas do erro médio quadrático, temos ah, para o grupo central um erro ligeiramente superior do que o outro conjunto de ilhas, porque apanha dos 5 ilhas dispersas, portanto é normal que o erro seja ligeiramente superior. Obrigada pela vossa atenção. Alguns trabalhos geodésicos que continuamos entre construção, também temos que fazer. Faz parte também das competências da geodesia, instalar painéis solares, instalar armários, fazer ligações elétricas e depois a parte mais interessante, o nivelamento, as observações da rede geodésica, mas fazem tudo um bocadinho parte dos trabalhos geodésicos. Temos tido também alguma colaboração dos coteiros na recuperação de alguns vértices geodésicos e dos municípios, como é óbvio. Muito obrigada pela vossa atenção. Vamos passar, deixo aqui só algumas referências. E o nosso modelo de geoide global, como vê, é muito irregular e muito bonito nesta imagem. Fazer uma pausa, se quiserem fazer algumas perguntas antes de passar ao web transporte. Alguma pergunta? Ou querem já passar à parte essencial que é o web transporte? Bom, então vamos continuar com o web transporte. Por favor, confirmem que estão a ver a minha. Estão a ver Sim, sim, estamos a ver o teu. o meu ecrã. Portanto, na página da Geodesia, temos aqui nas atividades, podemos ir à Geodesia. Aos sistemas de referência, podemos entrar por aqui e vamos aqui à transformação de coordenadas. Podem ir diretamente aqui ao Web Transport, podem carregar e ir aqui ao Web Transport. Temos aqui uma breve descrição das grelhas e dos parâmetros e do serviço que está disponível e vamos aceder aqui ao Web Transport. E cá temos um novo visual. Web Transport eu acho que é muito user-friendly, muito amigável no seu desenho e no seu grafismo. Vou começar tem possibilidade de pôr em inglês, se alguém precisar, com o help ou em português. Vamos começar pela ajuda. É sempre importante. Temos aqui exemplos. Portanto, temos vários exemplos. TTRS 89 para Datum 73, Sistema de Coordenadas Transversa de Mercator, o método Grelhas, entre o exemplo 1, método Bursa-Wolf, o que é que devem obter, o exemplo 2, Datum 73 para ETRS 89, Sistema de Coordenadas Transversa de Mercator, e o exemplo 3. Portanto, a forma das coordenadas serem introduzidas, com ponto aqui, ponto e vírgula, separação, tudo isto, alguma dúvida tem aqui. Voltando ainda à ajuda, temos aqui também os formatos de ficheiros que podem utilizar. Os arquivos podem estar em formato CSV, Shapefile, formato zip, GeoJSON, GeoPackage, KPML e GML. Portanto, podem utilizar diretamente fecheiros nestes formatos. Tem que escolher o fecheiro, já lá vamos, e depois fazer as coordenadas.
Se escolhe um sistema de coordenadas do fecheiro, também o tipo de altitude de entrada e depois as coordenadas de saída. Estão aqui alguns modelos de fecheiros CSV, de Shape, de GeoJSON, GeoPackage. Pronto, alguma dúvida? Eu acho que podem recorrer aqui à ajuda. Voltando ao início, vou fazer só algumas transformações de coordenadas, Portugal continental. Vou utilizar coordenadas de entrada UETR79 PT. Desculpa, vou usar o Datum 73, Eifford Gauss. Vamos pensar que temos coordenadas de um trabalho antigo, de um levantamento antigo, e queremos passar para o ETR79. Eu tenho aqui um fecheiro preparado pela Ana Carla, oi, que me deu erro, não sei porquê, mas pronto. Mas vamos buscá-lo a outro sítio. Vamos começar então com o fecheiro. Peço desculpa, temos aqui um fecheiro preparado, um fecheiro CSV, com as coordenadas todas. Vamos começar pelo fecheiro. Não vou guardar, porque eu já tenho o fecheiro preparado. Então vou dizer aqui que quero utilizar um fecheiro de... Desculpem, eu fui lá ver porque precisava de ver. Precisava de ver qual é o fecheiro. Entrada ETRS89, era só isso que eu precisava de ver. Em geográficas. Portanto, vamos escolher um fecheiro em geográficas, ETR89 geográficas, e vamos dizer que queremos usar as grelhas e vamos passar para ETRS89 PTTM06. Tem os códigos EPSG também, 3763, e vamos converter. O fecheiro já está. Ups, desculpem, ele tem razão, dá jeito de escolher o fecheiro. Abrir o fecheiro, está aqui os meus pontos, geográficas, e podemos converter. Vamos buscar aqui o fecheiro, já foi copiado. Aqui o fecheiro com as coordenadas convertidas em M e em P. Só é um fecheiro CSV, tem o ponto A, B, C, D, E, H, M e P obtido. Desculpem, tenho que ir buscar aqui o bloco de notas, fechou-se. Dê-me só um minuto. É só para eu não estar a meter coordenadas à mão. Cá está ele. Temos aqui um conjunto de pontos que a Ana me preparou, MP, e tem aqui um conjunto de pontos de latitude. O programa aceita graus, minutos e segundos, com menos para oeste, aceita com norte e oeste e aceita em decimal. Aceita tudo isto. Eu vou levar em decimal, vou converter latitude e longitude ponto a ponto. Vou considerar que são geográficas ETRS 89. Está aqui também explicado, pode ser 40 pontos a 9, menos 8 ponto tal, com altitude. Posso definir ou o formato Ctrl+V. Eu vou pôr a latitude e a longitude em decimais e vou pedir para transformar através do Datum 73, vou manter as coordenadas geográficas através do Bursa Wolf. Vou converter e o ponto vai aparecer aqui. Vou utilizar mais um exemplo, vou para os Açores, neste caso, se não se importem, porque já são, estava a olhar, só são
Vou agora transformar MP cota da base sudoeste para, portanto, chegar aqui, mudo para os Açores, vou escolher o datum sudoeste, datum São Brás, UTM, e vou pôr as coordenadas dos Açores. É um ponto apenas. Vou dizer que tem altitude elipse ortométrica, porque 21 deve ser ortométrica, e vou dizer que quero obter altitude elipsoidal para o PTRA 08 UTM Fuso 26. E deu asneira porque temos um ponto que é na Graciosa. Portanto, temos que ir para o central e oriental. Para Datum São Brás, São Miguel, Graciosa, está aqui. Para sudoeste da Graciosa. E para o PTRA 09. Desculpa. Converter. E já como passou, utilizou o geoide dos Açores, passou da altura ortométrica para elipsoidal, 80005, e tenho as minhas coordenadas no PTRA 08TM26. Podemos passar da Atom Lisboa para a Atom 73, só mais um exemplo. Portanto, voltávamos ao continente, escolhíamos o Datum Lisboa, Bayford Gauss, e, e pedíamos para ser passado para Datum 73, de coordenadas geográficas. Vou manter, não quero mudança de altitude, vou manter a mesma altitude. E ele transforma as geográficas, mantendo a altitude. Posso pedir que ele me transforme o mesmo ponto para Datum Lisboa e Ford Gauss e converter através do Bursa-Wolf ou através de grelhas. Poderemos fazer testes depois, toda esta fase, e comparamos as coordenadas que obtemos. Temos um pontinho ali que a Ana me escolheu, ali na costa. Pronto, é a vontade de darmos um mergulho na praia. Eu vou parar aqui, faltam 10 minutos.